Fala, vagos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão junto com vocês para nós podermos conversar acerca de uma passagem das Sagradas Escrituras e quero indicar a leitura de 6 livros. E o assunto que nós vamos abordar hoje é acerca de falar a verdade, as consequências de você falar a verdade e a importância também da leitura da palavra, da oração e você saber gerir. Então tem alguns livros aqui que falam acerca de oração, outros que falam acerca de jejum, outros de gerenciamento das emoções, de outros autores, relacionamento, mentalidade e questão financeira também. Vocês vão ver que está tudo interligado. E o principal, tem assunto das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, ok? Ontem, no meu final de semana, eu me juntei com alguns amigos, né? Eu, meu pai, minha mãe e vários amigos meus, e nós fomos para o culto. E nós conhecemos novas pessoas, né? Novos homens e mulheres de valor, homens de honra, pessoas que prezam por princípios e valores. E nós fomos em um local bem afastado aqui da cidade que nós moramos, um local de campo, né? Natureza, e nós fizemos bastante amizade. Então foi um dia assim, onde nós tiramos para cultuar, para se alegrar, conhecer novas pessoas. Foi algo assim maravilhoso. Eu passei a madrugada inteira trabalhando, cheguei cansado, dormi um pouco e já saímos. E ao chegar lá, conheci alguns amigos, podemos chamar assim de amigos, porque quando nós conhecemos pessoas que estão ligadas por uma mensagem e você olha para a vida dessas pessoas e você consegue enxergar que essas pessoas acreditam nos mesmos princípios que você, nos mesmos valores, vive de um modo semelhante e você vê que a pessoa vive o que ela prega, você coloca essa pessoa na lista, digamos assim, de espera para se tornar um amigo. Porque é como se fosse uma espécie de um checklist e você começa a fazer alguns checks, alguns checkouts para saber se de fato essa pessoa tem competência para se tornar do seu círculo íntimo. E conheci algumas pessoas que têm esses atributos também, fiquei muito feliz. E no decorrer do dia nós fomos para o culto e na hora da explanação, da exortação ali, da leitura da palavra, o pregador ele pregou acerca do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e é onde explica que Pedro e João eles foram interrogados pelas principais autoridades da época, porque eles tinham feito um milagre de curar um coxo, ou melhor, um paralítico. E as autoridades indignadas juntaram eles no sinédrio, em um local específico. A multidão os cercava e esses líderes religiosos da época, os líderes judeus, eles começaram a indagar esses homens e perguntaram na autoridade de quem eles estavam operando esses milagres, essas maravilhas, e quem tinha dado permissão para eles fazer isso. E na leitura das Sagradas Escrituras, na hora da pregação, e o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 11 e 12, e eu até marquei aqui na minha Bíblia, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando vocês forem ler alguma coisa, vocês acharem interessante, vocês podem marcar e escrever do lado, é isso que eu faço, porque, e coloco até um post-it em cima, porque na hora que eu for reler de novo, ou às vezes eu estou fazendo uma leitura rápida, eu passo por ali, eu me lembro por que eu marquei, entende? Então é um esclarecimento. E aí, essa resposta de Pedro me chamou muito a atenção. Ele falou, olha, nós anunciamos e nós fazemos esse milagre na autoridade de Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Pedro responde, nós fazemos esses milagres, nós pregamos essas coisas, tudo que nós fazemos é sob a autoridade do nome de Jesus. Por quê? A salvação está só em Jesus e não existe nenhum outro nome, nenhuma autoridade que tenha poder acima do de Jesus. Portanto, nós fazemos tudo que fazemos sob a autoridade de Jesus. Quando eles falaram isso, aqueles homens ficaram revoltados e começaram a aumentar a pressão. E o risco que ele tinha era um risco de quê? De morte. Ok? Era um risco de morte. Era um risco de serem presos e penalizados. Só que o texto fala aqui que os sacerdotes
ao ver a autoridade com que Pedro falava, aquela audácia, aquela eloquência com que ele falava e aquela intrepidez com que ele respondeu, eles ficaram admirados, porque eles sabiam que eram homens que não tinham conhecimento, até onde eles sabiam, eram homens simples, pescadores, e constataram que o que eles fizeram sob a autoridade de Jesus era um sinal de fato notório e que eles não tinham como impedir aqueles homens de fazer aquilo, porque eles ficaram tão, assim, em choque e espantados que eles falaram, cara, realmente, esses camaradas aqui, eles não têm estudo nenhum, mas eles falam com audácia e com a sabedoria, então, provavelmente, eles estiveram com Jesus e eles, de fato, são discípulos de Jesus. E olha o tamanho da sabedoria que esses homens adquiriram ao andar com Jesus. E eles planejaram de que eles não iriam questionar mais eles, mas iriam ameaçá-los, porque eles não podiam conter. Então eles falaram, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ameaçar esses homens para que eles não venham pregar no nome de Jesus. E aí eles tornam a ameaçar Pedro, e Pedro responde mais uma vez e fala, olha, é melhor obedecer a vós ou a Deus? Quem me deu todas essas coisas, quem me faz fazer todas essas coisas é Jesus. Então, portanto, eu prefiro obedecer a Deus do que a vós. E isso os homens tentaram ainda mais pressioná-los, não teve jeito e acabaram soltando. E qual que é a moral da história? Mediante as semanas que se passam, né? Semana passada nós vemos que aconteceu um fato muito triste com uma pessoa que era chamada de Charles Kirk, um idealizador dos pensamentos cristãos e conservador nos Estados Unidos. E essa pessoa ela acabou perdendo sua vida em meio à multidão, em um espaço aberto, por defender uma opinião. E detalhe, você vê os comentários das pessoas a qual deixam, né, escrito ali, nesse fato que aconteceu, você fica chocado, porque você vê pessoas que, algumas se dizem cristãs, pessoas que se julgam pessoas de bem, ou até mesmo pessoas de ideologia de esquerda, as pessoas comemorando a morte de alguém que elas nem conhecem. Alguém que elas nem conhecem, alguém que nunca pegou, digamos assim, uma arma e tentou tirar aquilo que é meu ou que é seu. Alguém que nunca tentou, através de uma lei, criminalizar, por exemplo, pessoas brancas, pretas, negros, gays, LGBT, ou qualquer coisa que seja que você queira acreditar. Você vê o poder que uma ideologia tem de fazer uma lavagem cerebral na cabeça de uma pessoa e as pessoas comemorarem porque alguém está sendo preso ou alguém foi morto porque defende uma opinião contrária. Logo nós chegamos a uma conclusão lógica de que quando você decide falar a verdade, você tem que estar ciente de que você pode sofrer sérias consequências, ok? E fazendo um paralelo aqui, não que o nível desse influenciador dos Estados Unidos esteja no nível dos discípulos, é só um paralelo para que a gente possa meditar e trazer para os nossos tempos atuais. Mas quando nós pegamos a vida dos discípulos, eles estavam de fato dispostos a morrer pela mensagem que eles carregavam, e eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam sofrer as punições, mas eles se alegravam, ficavam felizes quando eram questionados e eles podiam responder com autoridade, ou até mesmo perder a sua vida, que foi o que aconteceu com a maioria dos discípulos, ok? Praticamente todos eles, menos João, né? Que acabou perdendo a sua vida, e João acabou morrendo de morte natural. Então, ou seja, falar a verdade, você corre sério risco de perder a sua vida. Então, quando eu leio acerca desses discípulos, quando eu leio a história de Jesus, quando eu leio as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, eu vejo exemplos de homens que se ousaram levantar-se e falar a verdade, e esses homens pagaram o preço por falar a verdade. E baseado nisso, é de extrema importância a gente entender que nós temos que estar dispostos a falar a verdade e ter a consciência de que ao nós falarmos a verdade e pensar de forma diferente, nós estamos expondo a nossa própria pele, a pele da nossa família, a sofrer sanções. Só que, se nós somos cristãos e acreditamos que há um lugar com Cristo para nós morarmos depois que nós partimos dessa vida, nós temos que entender que aquela frase que o apóstolo Paulo fala, que viver é lucro e morrer é ganho, nós temos que internalizar na nossa mente, de que se nós vivermos, maravilha, se nós morrermos, nós já estamos garantidos nosso lugar na eternidade, porque é isso que o cristão acredita. E baseado nisso, é de suma importância a gente entender que essa autoridade, ela só vem
através do nome de Jesus, e ela é internalizada em nós, ou seja, nós vamos se familiarizando com essa mensagem a partir do momento em que nós vamos conhecendo mais da palavra, ok? Nós vamos conhecendo mais das Sagradas Escrituras, buscando os mistérios dentro das Sagradas Escrituras. E buscando esses mistérios dentro das Sagradas Escrituras, é de suma importância, e aqui agora entra os livros que eu falei para vocês no início desse nosso vídeo, nós termos uma vida de oração, de meditação, de gerenciamento das nossas emoções. E vocês vão ver que todos os pilares da nossa vida, quando nós começamos a ler a Bíblia impacta em todos os pilares da nossa vida. Um exemplo. Quando nós começamos a ler a Bíblia, automaticamente, quando nós chegamos nas instruções que Jesus, que apóstolo Paulo, que apóstolo Pedro, que vários outros, que Salomão, e vários outros homens sábios da época escreveram, nós entendemos, por exemplo, que o homem ele tem que saber como lidar com a sua esposa. O homem tem que saber como se comportar dentro de um relacionamento. E quando você começa a ler a Bíblia, automaticamente você se torna um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, um homem melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. Entende? Até mesmo se você é funcionário de alguém, você se torna um funcionário melhor, porque a Bíblia ela impacta a sua vida em todos os aspectos. Ah, Micael, como assim? Por exemplo, quando você lê os livros que Salomão escreveu, ele dá uma série de pílulas de sabedoria que nós podemos aplicar para a nossa vida. E, consequentemente, por exemplo, você lê o livro de Provérbios, você aprende desde comportamento humano, desde finanças, desde como lidar, inclusive, com as coisas de Deus, com os outros seres humanos. Então, tipo assim, com relacionamento, com filhos, com negócio, com tudo. Você aprende a lidar com tudo. Então, a minha primeira indicação é esse livro aqui, chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ok? Uma vez que você começou a ler a Bíblia, você entendeu a necessidade de se tornar o quê? Um homem melhor, mas você nunca leu um livro de relacionamento. Então você não sabe como lidar com relacionamento. Aí quando você começa a ler a Bíblia também, você entende que o teu pensamento de querer mudar, de querer construir algo para deixar para a sua geração, é um pensamento que está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Quando nós pegamos as promessas que Deus fez para todos os homens das Sagradas Escrituras, ele fala, te abençoarei nesta geração e as tuas gerações futuras. E quando nós pegamos e vemos essas bênçãos eram de multiplicação de filhos, multiplicação de posses e um local de repouso, de descanso para esses homens. Logo, todos esses homens entendiam que eles tinham que deixar algo para a sua próxima geração. Se eles não conseguissem deixar nenhum descendente e não conseguissem deixar nada para a sua geração posterior, eles tinham isso como uma espécie de maldição, porque eles entendiam o ciclo natural da vida. Eles sabiam que eles tinham que plantar hoje para ver o desenvolvimento ao longo da sua vida, na velhice eles poder colher, mas que a sua geração não poderia ficar desamparada. Quando eu leio um livro desse, eu entendo que é de suma importância eu saber entender dos comportamentos das pessoas, e principalmente na hora de escolher uma parceira ou um parceiro. E falando no meu caso, na hora de escolher uma parceira, existem vários tipos de comportamento, de personalidade das pessoas. E esse livro ele traz vários exemplos de comportamento de pessoas que você tem que procurar ver se é similar ao seu. Por exemplo, tem um comportamento de pessoas que são gastadeiras. Se você é uma pessoa que é gastador ou gastadeira, se você casa com alguém que é um contador, no quesito de comportamento, alguém que sabe gerenciar tudo que ele ganha, tudo que ele faz, ele anota numa planilha, porque ele quer ter sempre algo para poder juntar. Se você casa com alguém com esse tipo de comportamento, a chance de romper esse relacionamento é muito grande. Por quê? A sua mente está só em gastar. E a mente do outro está só em contar para poder poupar e ter algo no futuro, ou seja, construir algo. Logo, as ideias de vocês não vão bater, porque gastar é um estilo de vida. Poupar, investir, contar, controlar também é um estilo de vida. Então, nesse espectro está alguém que tem uma baixa preferência temporal. Nesse outro tem alguém que tem uma alta preferência temporal. O que é isso? Aqui tem alguém que não quer saber das recompensas do futuro, ou seja, ele troca todos os bens futuros por algo presente, pela sensação do momento. Aqui tem alguém que se abdica das recompensas do presente para colher algo grandioso no futuro. Logo, quando você recebe o seu dinheiro
e você pensa no futuro, esse aqui está pensando no hoje, no agora, no presente. Então a ideia não bate. Vai ter muito conflito. E um ou outro vai ter que ceder. Geralmente, esse aqui acaba cedendo. E aí, ó, chega na ruína. Entende? É muito estresse. Então, ou seja, você tem que saber identificar esses comportamentos dessas pessoas. Logo, quando você sabe identificar, a sua vida se torna um pouco mais fácil. Veja aqui. Por que eu sempre faço um paralelo com as Sagradas Escrituras? Porque foi a Bíblia que me despertou para estudar. Quando eu comecei a ler Bíblia, eu fui despertado para estudar. Então, por isso, todos os assuntos que a Bíblia fala, finanças, salvação, comportamento humano, estilo de vida, gerenciamento das emoções, quando eu leio e vejo referência a isso, eu digo, opa, tá aqui uma área que eu preciso estudar. Opa, tá aqui outra área que eu preciso trabalhar. Então, ou seja, ela vai apresentando para você vários conhecimentos, várias informações que nós podemos e nós devemos se debruçar para aprender. Então, ou seja, você vê que ela é um mapa e você consegue se aproveitar. Então, primeira indicação, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro best-seller, já vendeu mais de 1 milhão de livros aqui no nosso país. Top! Segundo livro, Poder pela Oração. Eu vou falar para você. Se eu pudesse indicar um livro acerca de oração, seria esse livro aqui. Foi o primeiro livro de oração que eu li. Quando eu comecei a ler esse livro, foi logo no início eu comecei a ler Bíblia. E aí eu aprendi que você, para poder ler Bíblia, você tem que orar e meditar. E aí eu comecei a fazer isso. Rapaz, a sua vida ela muda em um nível absurdo. Assim, literalmente absurdo. Por exemplo, digamos que o cenário seu hoje é você com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você nunca leu Bíblia, você não está conseguindo fazer as coisas, você nunca orou. Você, de repente, começou a ler esse livro aqui. Você começou a colocar em prática a questão da oração. Esse livro aqui, apesar do tema dele ser oração, na verdade, esse livro é mais, digamos, um puxão de orelha nas pessoas que dizem que são pregadoras, as pessoas que dizem que são cristãs e não oram, tá? Esse livro não tem oração para você ficar replicando, nada disso. Esse livro são vários esclarecimentos. Um dos esclarecimentos que ele diz é, se você é pregador e você não ora, sua pregação ela é morta. Porque o combustível da sua pregação é a oração. Então ele começa a dar vários puxão de orelha e você começa a se espertar para querer orar. Ok? Então quando você começa a orar, a oração ela é responsável por fazer você se conectar ou internalizar de uma maneira mais efetiva aquilo que você está aprendendo. A oração ela tem o mesmo efeito que uma meditação, tá? Só que a oração feita para o Deus Criador do universo, em nome de Jesus, ela tem algo, certa vez eu li num livro hindu, inclusive eu li, falando acerca também de meditação, de exercício para você conseguir ampliar mais a sua mente. Eu li esse livro bastante interessante. Ele faz uma explicação acerca da oração e da meditação. Ele fala que a oração ela tem um peso maior porque quem ora tem algo diferente de quem medita. Geralmente quem medita procura um local calmo, um local em meio às montanhas, em meio à natureza, ou até mesmo na sua casa. Ele procura um local mais silencioso para ele se conectar com ele mesmo. E através disso ele fazer uma viagem interna para dentro de si, para organizar os seus pensamentos, identificando tudo que passa na sua mente. Então ele consegue fazer um gerenciamento completo do seu eu, observando cada tipo de sensação, de sentimento, tendo vários tipos de experiência, ok? Mas é como se fosse uma viagem intelectual para dentro de si mesmo. Ou seja, ele não está buscando algo que está fora, ele está buscando algo que está dentro. Já a oração, o livro faz um paralelo aqui e perceba, não foi um livro cristão com viés cristão, não. Um livro hindu de outra religião que argumentava que era o seguinte: na oração você tem um fator primordial para você conseguir se achegar ao sagrado de maneira mais plena, que é o que? A devoção. Na oração você não está fazendo simplesmente uma viagem para dentro de si mesmo. Na oração você está se conectando de corpo, alma, ou mente, corpo, espírito. Você está se conectando, mas ao mesmo tempo reconhecendo que você é incapaz e está buscando se conectar com o Deus Criador do céu e da terra para Ele trazer todas as provisões no quesito de que transformação que você precisa. Então você tem um fator primordial, que é o que? A devoção. A dependência total do totalmente outro que tem a plena capacidade de prover aquilo que você está necessitado. Não estou falando de algo material. Eu estou falando no quesito de que gerenciar todas as suas emoções a ponto de transformar você por completo, sem sombra de dúvida.
Então, quando você está em oração e você está orando para o Deus Criador do Universo, em nome de Jesus, totalmente concentrado ali, independente, e ainda o livro ainda fala que é o seguinte: quem ora não vai procurar geralmente montanhas, não vai procurar um local bonito, não vai ficar contemplando a beleza. Pelo contrário, quem ora, pelo fator da devoção, ele entende que, independente do lugar, ele vai prostrar o joelho dele e ele vai ter acesso ao Deus Criador, ele vai ter acesso ao sobrenatural, independente da situação, independente do contexto, independente de quem esteja no ambiente, seja um ambiente silencioso ou barulhento, independente. Para ele, o ambiente não conta. Para quem vai orar, de fato, com a devoção, o ambiente não conta. Ele simplesmente vai entrar naquele ambiente ali, acabou. Se ele está de joelho, se ele está na postura, se não está, se está caminhando, se está correndo, se está dirigindo, está deitado, não interessa. Ele vai se conectar através da devoção, através da fé plena, e ele sabe que alguém está escutando ele e alguém está provendo algo para ele. Então ele vai com toda aquela certeza ali. E automaticamente, quando você junta a devoção com essa disciplina de oração, rapaz, se torna uma máquina, digamos assim. Por quê? Porque geralmente você começa a trabalhar tanto na meditação quanto na oração, algo que a nossa geração está perdendo, que é o quê? Em meio ao silêncio, você saber trabalhar o seu tempo de espera. Seu tempo de espera. Você saber lidar com o silêncio, com a tranquilidade. E você vai desenvolvendo essa capacidade. Ou, para o cristão, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, está trabalhando, está desenvolvendo essa capacidade em você. Portanto, você começa a desacelerar. Ok? Você começa a desacelerar e a sua mente começa a voltar mais para as coisas mais simples da vida. E também você começa a entender que não é porque você está fazendo o exercício de oração que você é melhor que as outras pessoas. Pelo contrário, você entende que você é tão necessitado de estar junto de Deus que é por isso que você ora. Você não ora porque você é o cara, o cristão top das galáxias, ou porque você é um ser humano melhor. Não. Você ora porque você sabe que você não é um ser humano bom. Que você é alguém ruim. E que se não for a palavra de Deus internalizada através da oração na sua vida, Deus pode tirar o pé do acelerador e você se estabocar na primeira curva que você vê. Portanto, você pode errar a todo momento. E a única coisa que não te faz errar é o próprio Deus. E a forma que você se conecta com Ele é através da sua palavra e através da oração, entende? Então é por isso que quando você começa a orar, você se torna alguém mais equilibrado, alguém mais tranquilo. Tem diferença também, tá? Tem aquelas pessoas que elas têm uma vida de oração, inclusive esse livro ele trata a respeito disso, mas que é uma vida de oração baseada na estética. E aqui eu deixo uma pergunta para você. O que sustenta a sua vida de oração? É a sua consciência de que você é um pecador e que você carece ser totalmente tomado por Deus, ou é o seu ego? Porque eu falo para você que o ego ele também sustenta por um determinado período de tempo uma certa disciplina ou uma certa máscara. Só que o ego, ele não sustenta essa sua máscara para sempre. Uma hora vai cair. É muito comum quando a gente começa a entrar em uma rotina de disciplina, numa vida de disciplina, numa vida de estudo, numa vida de mudança diária, a gente se empolgar e o nosso ego, na maioria das vezes, falar um pouco mais alto. É normal. No início de toda a jornada, é normal o nosso ego se manifestar. Ok? Só que tem um grande problema. Quando você começa a orar demais e o seu ego começa a manifestar, você começa a se achar um super-homem, um super ser humano, um super crente, porque você está orando todos os dias sem falhar. E aí o teu ego produz na tua mente uma visão de que as outras pessoas, por elas não orarem o mesmo tanto que você, logo essas pessoas não são cristãs, genuínas, ou não têm tanta intimidade consagrada igual você tem. Isso acontece na maioria dos casos no início da jornada. E aí, quando Deus ele quer ter misericórdia de você, o que ele faz? Ele começa a quebrar o seu ego. E geralmente a quebra desse teu ego é mostrar que o ego não consegue sustentar essa tua máscara para sempre. E aí você passa por um período de falha. Por exemplo, você vinha numa constante de orar, digamos, 1 ano, 2 anos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas de oração. Eu falo isso porque eu já fiz isso, tá? Não é querendo se achar não, mas porque inspirado na palavra, nesses livros também, ele te estimula muito a ler, a orar. Então eu fiz esse exercício, funciona, os resultados são extraordinários, ok? Maravilhoso. Só que, se isso não fizer parte da mente de Cristo em você, de que é dever do cristão orar, não te faz alguém sobrenatural só porque você ora,
é sinal claro de que o teu ego está imperando. E aí, quando você, que vinha numa constante de oração, de 1 ano, de 2 anos, todos os dias, ou 3 vezes por semana, orando várias horas por dia, quando você menos percebe, você deixou de orar um dia. Pam. E aí você começa a utilizar o raciocínio lógico, porque o teu cérebro ele vai começar a utilizar o raciocínio lógico. Ele fala, rapaz, você vem durante 2 anos orando, mano. Você errou um dia. Poxa, não é nada. Tá tranquilo, tá de boa. Porque o teu ego ele faz você achar que você está numa corrida de somar pontos na eternidade. Ou somar pontos consagrados. Tanto quanto você faz, você vai juntando um crédito na conta bancária celestial e, portanto, você falhar um dia, o teu crédito está positivo demais. Entende? É por isso que nós temos um problema, que quando a Sagrada Escrituras fala que a salvação ela não vem das obras. Por quê? Se fosse de obras, era uma espécie de um crédito. Quanto mais você faz, mais pontos você ajunta na eternidade. Portanto, quando atingir determinado ponto, você receberia a recompensa da salvação. E ela fala que não é por obras para que ninguém se glorie, mas simplesmente pela fé no nome de uma pessoa, Jesus Cristo. Ok? Então, você falha um dia. De repente você está falhando 2. De repente você falha 1 semana. Quando você passa 1 semana em meio a esses 1 ano, 2 anos, o teu ego já está sendo quebrado. O que acontece? Automaticamente é uma porta aberta. O teu ego ele começa a ser totalmente quebrado, você passa um período praticamente sem fazer aquelas orações longas que você fazia em momentos passados. Aí já era, negão. Toda aquela tua disciplina que não era sustentada de fato pela compreensão e pela lucidez da mente de Cristo, ela é quebrada. Mas para nós podermos aprender isso é só na prática. É a mesma coisa, só aprenda a lidar com empresas quem mete a cara e abre uma empresa. Não é na base da teoria, entende? Então o que eu quero trazer para você aqui é, de fato, orar demais não te torna alguém sobrenatural. Só que principalmente o jovem ele só vai aprender isso na prática, tá? E eu estou aprendendo acerca de como é que funciona isso. Então você passa um período de fato sem ter essa disciplina, esse foco constante em orar. Claro que os ambientes influenciam demais, ok? O ambiente vai influenciar demais. É muito mais fácil você ir para um monastério, é muito mais fácil você ir para um local onde vai se reunir com pessoas, com monges, com eremitas, com pessoas dedicadas a praticar esse exercício. É muito mais fácil você ir para lá e você ter uma vida de disciplina porque você está no meio dessas pessoas. Não tem outra coisa para você fazer do que você estar vivendo a sua vida no meio do campo, no meio da cidade, que é outra realidade. Quando você aprende a se comportar nos 2 ambientes, aí a sua vida muda. Na maioria dos casos, nós, meros mortais, temos que aprender a orar no meio do barulho, ou seja, na vida cotidiana. Não é fácil, é muito difícil, ok? Mas depois que o seu ego ele começa a ser quebrado, você começa a entender que você não é um super-humano, você não é alguém, best friend de Deus, porque você está orando, porque você está lendo Bíblia, você começa a compreender que cada pessoa tem o seu chamado. Cada pessoa, Deus requer algo na individualidade desse ser humano. E você tem que ser fiel à medida que Deus colocou no seu coração. Entendeu? Então, orar é uma obrigação. Orar não é uma questão de atributo a mais. Orar é uma obrigação. Não é porque você ora que você é alguém especial. Pelo contrário. Você ora porque você peca demais. E, portanto, você entende que carece do perdão diário de Deus. Por isso, você está sempre em oração para você não errar o tanto que você erraria se não tivesse em oração. Esse é o ponto. Próximo livro. Jejum e oração. Mais um livro. Esse livro aqui, ele relata alguns milagres, algumas práticas de oração. E ele foi transcrevido por Luciano Subirá. Esse livro é de uma Chávena. Esse cara aqui, ele é muito diferenciado. É um cristão genuíno da Índia. E ele relata várias experiências pessoais que ele teve através da oração. E é algo sobrenatural. E quando nós entendemos também a importância do jejum, nós vemos que o jejum ele é de suma importância para curar também o nosso corpo, tá? Restaurar as instabilidades do nosso corpo. Existem vários meios que você pode obter resultados extraordinários através da oração, através do jejum e através de dieta, como dieta carnívora e dieta cetogênica. Poucas vezes nós ouvimos pessoas de fato falar, médicos, doutores, pessoas do meio da saúde falar, as pessoas falam mais de remédio. Só que você pode obter maiores benefícios do que propriamente remédios ou procedimento cirúrgico através da oração, do jejum e de uma dieta carnívora ou cetogênica. Aliás, eu deixo até para você dar uma pesquisada a respeito disso, ok? Então, ou seja, você tem benefícios tanto espirituais quanto materiais. E você se torna uma pessoa de fato assim mais equilibrada quando você junta tudo isso, e principalmente jejum.
porque você começa a mostrar para o teu cérebro, a tua mente, de que você está negando as vontades do teu corpo, as necessidades básicas, em prol de se conectar com o sagrado. E, portanto, o sagrado tem uma resposta melhor para dar para você, para nutrir melhor o teu corpo, e, portanto, ele vai te passar as orientações corretas para que você possa ter uma vida melhor. Só que eu deixo um parênteses aqui, tá? Você não vai ficar fazendo jejum à torta e à direita igual um maluco sem uma orientação. Por quê? Se você for fazer um jejum de alguns dias, sem o devido preparo, for fazer dieta carnívora sem o devido preparo, você corre sério risco de ir de arracha para cima, ok? Porque cada corpo é um corpo. Então, procure alguém especializado antes de entrar nisso aqui. Só uma dica que eu sempre dou, eu sempre falo aqui. Para você que está acima do peso, ou até mesmo pessoas que pensam em fazer cirurgia de redução de estômago, bariátrica, experimente fazer jejum, experimente fazer uma dieta cetogênica ou uma dieta carnívora acompanhada de um profissional. Você vai receber melhores resultados em todas as áreas da sua vida do que meramente um procedimento cirúrgico invasivo que está tentando solucionar um problema mental através de um procedimento físico, ok? Sobrepeso é um problema mental e não físico. É um problema mental que afeta no seu físico. É a mesma coisa. Se você não aprender a se controlar, você não vai conseguir parar de comer. E, portanto, você não vai conseguir parar de engordar. Pô. Entendeu? Se você controla a sua mente, você consegue reverberar no seu corpo. Então, ou seja, não é simplesmente fechar a boca, é controlar a sua mente para você não ficar botando um monte de porcaria para dentro da boca e acabar não ficando acima do peso. Tá? Mas até lá, controlar a mente não é algo simplesmente tão fácil assim. Beleza? Por isso que a maioria das pessoas optam por fazer procedimento estético. E esses procedimentos estéticos têm o seu preço, ok? Mas não vai cobrar agora enquanto você está novo. Vai cobrar quando você tiver um pouquinho mais avançado em idade, beirando os 50, aí você vai ver os efeitos colaterais devastadores. Falo isso porque eu convivo com um monte de pessoas que faz esse procedimento, que já fez, e é bucha de canhão. Tá? Bucha de canhão no sentido de que os efeitos colaterais que vêm, essas próprias pessoas, elas falam. Entendeu? Elas mesmas falam, depois que eu fiz isso aqui, surgiu um problema gigante em mim aqui. Depois que eu fiz o procedimento, apareceu outro problema gigantesco comigo aqui, que eu não consigo ter isso, aquilo, outro. É uma série de problemas. Só que a maioria das vezes as pessoas não vão te passar essa informação, até mesmo alguns médicos. Porque existe um mercado por trás, de comissão, de meta, tudo, meu amigo. Ok? Pega a visão. Próxima indicação. Ansiedade 2. Livro que eu recomendo demais, Augusto Cury, que fala acerca das emoções. Perceba bem, nós começamos falando da Bíblia Sagrada, defender a verdade. Depois, nós falamos acerca de relacionamento, saber escolher as pessoas com o comportamento correto se você quer construir algo na sua vida. Depois nós falamos de oração. Depois nós falamos de jejum e oração e dieta carnívora. E agora nós estamos falando o quê? Mais uma vez de gerenciamento das emoções. Por quê? Nós estamos na era das pessoas enfermas mentalmente. E como eu fiz vídeos anteriores falando, aliás, vou deixar até um card aqui em cima, falando acerca do maior e melhor investimento do século, sugiro que você assista fortemente esse vídeo. Você trabalhar suas emoções é de extrema importância, recebendo ferramentas para poder gerenciar. Principalmente no meio da briga de um casal, às vezes na discussão de um trabalho, às vezes na frustração do tédio do dia a dia, de você não saber o que você vai fazer da sua vida. Tudo isso é de extrema importância para o nosso crescimento e desenvolvimento. Nós aprendemos demais, principalmente quando nós aprendemos a viver no tédio, a conviver no silêncio, a não depender da aprovação de outras pessoas, a não depender de validação constantes, ok? Então é de suma importância nós trabalharmos as nossas emoções. E Augusto Cury tem vários cursos, vários livros. Esse autor, o conhecimento que ele transmite nos livros mudou a minha vida. Me transformou, literalmente. Outro livro, acerca de mentalidade e comportamento. Hashtag, um dia sem reclamar. Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida. Isso é fato, tá? O simples fato de você agradecer por tudo, ter um caderno de gratidão, ok? Ter um caderno onde você anota porque você é grato. Isso pode mudar a nossa vida. Por quê? Porque nós pegamos o hábito de reclamar demais o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos reclamando das coisas e das pessoas. E isso vira um mal na nossa vida. Ok? Principalmente, por exemplo, nordestino tem muito disso, tá? É coisa, gota serena, miséria, ou não sei o que, aí já chama desgraça, um monte de nome, velho. Um monte de nome. Nordestino tem muito disso, entendeu? Qualquer coisa, bobônica, só esses nomes assim. O problema em si não é chamar o nome.
O problema é a emoção que você carrega ao chamar essas palavras. Ao você chamar um xingamento, você coloca uma emoção negativa naquilo ali. E existem células do nosso corpo que estão no nosso cérebro que elas ativam quando você coloca uma emoção muito forte. Entendeu? Então você coloca uma emoção muito forte, uma emoção negativa em cima de uma certa palavra. Todas as vezes que você fala aquela palavra, aquela emoção é liberada. E todo o teu corpo, ele sente aquilo ali, velho. Não adianta. Então, ou seja, alguém que começa a só reclamar demais, além dele contaminar as pessoas que estão ao seu redor, ele contamina também o ambiente. E ele só consegue focar em quê? Em problema, para reclamar. Então, todas as vezes o cérebro dele entende que ele reclamar, o cérebro vai liberar uma carga maior de dopamina. Portanto, ele vai sentir aquela sensação de prazer. Então, o que ele vive? Ele vive em prol da reclamação. E aí ele não quer solucionar o problema, ele quer reclamar dos problemas. E isso vira uma pessoa, meu irmão, insuportável, velho. Insuportável. Ó, pra você que reclama demais, sabe de uma coisa? Ninguém lhe suporta. Você que só reclama. As pessoas podem até fingir que gostam de você, mas nas suas costas as pessoas falam mal de você. Falam, rapaz, esse cara é muito negativo, só reclama das coisas. Que cara chato. Ninguém suporta alguém que só reclama, velho. Presta atenção nisso aqui. Esse livro pode mudar a tua percepção. Um livro super rápido, prático e que vai te mostrar que você tem pelo menos um caderno de gratidão e anotar pelo que você é grato. Ah, porque eu sou grato? Eu sou grato porque eu tenho minhas duas pernas e posso andar. Eu sou grato porque eu não tenho nenhum problema aparentemente de saúde. Eu sou grato porque eu tenho uma esposa, tenho um esposo bonito, maravilhoso, alguém carinhoso que cuida de mim. Eu sou grato porque eu posso, por exemplo, pegar um copo d'água, abrir a torneira e tomar essa água. Eu sou grato pela minha capacidade de compreender os assuntos e transmitir. Entende? Eu sou grato por estar morando onde eu moro, sou grato pelas pessoas que estão ao meu redor, sou grato a Deus pela salvação da minha alma, sou grato por ter nascido na família que eu nasci, entendeu? Então, ou seja, você começar a falar isso, sou grato por isso, aquilo, outro, não sei o quê, ao invés de não fazer esse caderno de gratidão, não deixar exposto pelo que você é grato, e você fica suscetível aqui a reclamar das coisas. É a mesma coisa que aquela pessoa que vive buscando atrás do dinheiro. Quando consegue dinheiro, por a pessoa às vezes reclamar demais, ela começa a reclamar da vida que agora ela tem, sendo que ela sempre pediu essa vida. Caramba, não tenho tempo para nada, meu Deus, que loucura, eu queria tanto isso, mas agora não tenho tempo para fazer aquilo outro. Cara, não reclame, agradeça, porque nós temos que saber pedir. Já fiz vídeo falando acerca disso. Às vezes nós pedimos algo que nós não estamos preparados para receber e pedimos mal, e às vezes não recebemos. Entendeu? Ou às vezes recebemos para aprender que aquilo que a gente pediu, na verdade, não era aquilo que a gente precisava. Entende? Então é de suma importância ter essa visão, esse conhecimento a nosso respeito. E o último livro que eu vou mostrar aqui para vocês é acerca de finanças, psicologia financeira. Esse livro ele mostra que a maior parte das nossas decisões não vem apenas do quanto nós temos na conta ou do quanto nós ganhamos. Não tem a ver com ser rico ou ser pobre, tem a ver com comportamentos. Ok? Todas as nossas decisões, elas são psicológicas. Então, ele mostra que se tornar alguém rico tem a ver mais com o seu comportamento, com o que te faz tomar uma decisão de aplicar o seu dinheiro em um local que vai fazer o seu dinheiro render mais ou fazer o seu dinheiro evaporar da noite para o dia. Isso são decisões, são comportamento humano. E quando você entende que, de fato, você ser um investidor, você ser alguém que poupa, você ser alguém que faz conta, alguém que planeja, isso é um comportamento, assim como também alguém que gasta, alguém que só quer saber de luxar, alguém que só quer saber de aproveitar, também é um comportamento. E você identificar esses padrões comportamentais em você é de suma importância para determinar onde você pode chegar, não é onde você vai chegar, né? Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas onde você pode, são probabilidades, ok? Então, é de suma importância nós aprendermos sobre isso, e ele mostra alguns exemplos aqui de pessoas que tinham muito dinheiro, mas que tinham um comportamento de esbanjar esse dinheiro. Essas pessoas ficaram pobres e miseráveis, literalmente, e pessoas que aparentemente tinham um emprego, por exemplo, de zelador, mas com um comportamento de guardar e investir, essa pessoa, depois de morto, descobriram que essa pessoa tinha uma fortuna milionária. E essa pessoa fez doações gigantescas de todo o seu patrimônio para instituições de caridade, ajudando uma série de pessoas. Então, são exemplos práticos. Claro que nós não vamos entrar na problemática aqui de você morrer e não usufruir o que você tem. Mas são comportamentos e exemplos diários que nós podemos aplicar para a nossa vida, ok? E uma das coisas que é mais sábia e mais prudente ainda é você deixar o seu like no nosso canal, se inscrever e nos acompanhar para o nosso desenvolvimento, para o crescimento dessa nossa comunidade aqui, que será de grande ajuda para mim e para você também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deixe sugestões de tema aqui no nosso canal, nos comentários, será um prazer recebê-los aqui. Até o próximo vídeo, Deus abençoe, tamo junto, vasos! É nóis!